E aí, pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti aqui, do curso Direto ao Ponto. Falaremos acerca de um tema dos mais relevantes, especialmente para aqueles que vão fazer prova para SCDF. Tá vendo aí, ó? Nós temos aqui, logo atrás, o panfleto do nosso curso aí da SCDF. Se você vai fazer o concurso da SCDF, você quer alcançar nota máxima na redação, não se esqueça de fazer este curso. Professor, mas eu quero o curso com correções. Não há mais vagas, pessoal. Infelizmente não há vagas nos cursos com correções, no TOR, que é o treinamento oficina de redação. No entanto, você ainda tem possibilidade de adquirir este curso aqui, mas sem as correções. Eu tenho certeza de que ele vai ser o diferencial, mesmo assim, para que você alcance a nota máxima. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. O que a gente vai falar hoje aqui? Vamos falar sobre a saúde socioemocional de crianças, de adolescentes, agora no retorno às aulas presenciais, aí nesse período de finalzinho da pandemia. Tem gente que fala que já é pós-pandemia, mas a gente ainda vive a pandemia. Claro, com efeitos muito menos severos do que a gente viu aí no passado, evidentemente. Mas, antes de qualquer outra coisa, eu quero deixar claro aqui para você que é importante que você comente aqui acerca deste vídeo, se você gostou, se você não gostou, que você também coloque aqui para mim sobre futuros temas, futuros assuntos que você quer que eu aborde para quaisquer concursos. Legal? A respeito de redação discursiva, claro. E também clique aí no sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. É muito importante para a gente saber que o nosso conteúdo aqui chega para você, vai chegar para mais pessoas também. Isso vai ajudar bastante o nosso trabalho. Vamos lá. Você deve ter ouvido, deve ter provavelmente lido, visto em alguns lugares aí os problemas relacionados aí a alguns alunos, crianças, adolescentes, quando do retorno às aulas presenciais. Você deve ter visto isso. Algumas notícias foram veiculadas, como essas que estão aparecendo aí para vocês, a respeito deste assunto. Professor, primeira coisa, fala aí para mim sobre essas causas desses problemas que nós estamos tendo. Bom, antes de qualquer outra coisa, eu preciso falar para você o que é socioemocional. Tem muita gente que fala, saúde socioemocional, socioemocional. Eu gosto muito de sempre contextualizar o aluno, conceituar acerca daquilo que eu estou falando, conceituar aquilo que eu estou falando e contextualizá-lo acerca daquilo que a gente debate aqui. O que é socioemocional? Quando a gente fala de saúde socioemocional, é claro que envolve aqui simultaneamente esses dois aspectos, os aspectos sociais e emocionais. E é basicamente isso. Quando a gente fala de aspecto socioemocional, a gente está se referindo ali à questão da gestão das habilidades emocionais, a gestão das emoções no contato com o outro, na questão da socialização. É isso, Dixon, é exatamente isso. Agora que você já entendeu, você precisa também entender quais são as causas desses problemas aí que a gente viu em vários lugares e que a gente vê a mídia noticiar, ou que você também pode ter percebido no seu filho, na sua filha, no seu irmão mais novo ou no seu irmão mais velho, dependendo da idade dele. E aí a gente tem que saber que a principal causa relacionada a isso aqui tem a ver com o isolamento social. Nós passamos por uma das maiores pandemias de todos os tempos, por um dos momentos mais difíceis da história da humanidade. Pandemia do novo coronavírus, da Covid-19. Vale registrar aqui que o coronavírus é o vírus, por isso que você fala no masculino o coronavírus. E a Covid-19 é a doença, e você fala no feminino. Não confunda as coisas. Quando eu ouço ou quando eu leio por aí o Covid, essa doença é mais letal ainda, né? O Covid, porque não existe, é a Covid-19 ou o coronavírus. São duas coisas diferentes. Não trate como a mesma coisa. Uma coisa é o vírus, outra coisa é a doença que ele ocasiona. Dito isso, é importante a gente falar deste cenário. Esse cenário realmente foi extremamente complexo. Ele foi desafiador para todo mundo. Ele foi desafiador para as empresas, para os governos, para as famílias, para as crianças, para os adolescentes, para todo mundo. Momento aí em que crianças, por exemplo, não puderam ir às aulas, ficaram isoladas em suas casas, como várias pessoas, como praticamente todo mundo. Em razão do isolamento social, crianças e adolescentes, entre outros, tiveram de ficar em casa. Nesse âmbito, vivemos realmente um cenário que envolvia luto, perdas, momentos de dúvidas, incerteza
Inicialmente, a gente teve um decreto em que foram proibidas as aulas por 15 dias e depois nós tivemos aí mais alguns meses e depois foi por um período que nós não sabíamos exatamente até quando iria durar, até quando iria acontecer. Então você quer cenário mais desafiador do que esse? Como é que uma criança, um adolescente vai para sua casa e vai fazer uso das aulas remotas, vai fazer uso do EAD e assistir aula neste clima? Será que seria fácil você se concentrar? Será que seria fácil você se adaptar às novas tecnologias? E os professores que não faziam uso de tecnologia, vários deles, ou ainda faziam uso da tecnologia de uma forma muito mais rudimentar, muito mais simplista, e agora tinham de baixar aplicativos, tinham de fazer uso dos diferentes recursos tecnológicos para, de fato, dar as suas aulas. Olha só que momento difícil, que dificuldade. E aí uma criança, um adolescente vai para casa estudar, e aí o pai perde o emprego, a mãe tem dificuldades financeiras, e aí o avô acabou falecendo em razão da Covid-19. Olha só que cenário extremamente desafiador. Dixon, e aquele aluno que sequer tinha um computador em casa, sequer tinha um celular para ele assistir às aulas, o que ele fazia? Muitos não assistiram à aula, como você sabe. Vários não tinham, por exemplo, internet em suas casas, ou internet banda larga para baixar os vídeos, para baixar os materiais, ou não tinham também como imprimir os materiais para fazer as atividades de casa. Olha só, que momento difícil. E claro que existem várias consequências em relação a isso, mas talvez a principal foi o atraso aqui, a passagem aqui do conteúdo para esses alunos e evidentemente que isso gerou um grande déficit aqui no processo de aprendizagem, no processo de ensino para essas crianças. Claro que a gente não viveu um cenário tão desafiador quanto esse na educação há anos. Eu diria que foi o cenário mais difícil pelo qual a educação passou, mas muita gente conseguiu se adaptar, as escolas conseguiram ver aí no EAD uma solução possível e de fato foi, para que a gente desse continuidade, desse seguimento às aulas. Dixon, então a principal causa tem a ver com esse isolamento social? Claro, visto que durante este período crianças e adolescentes foram privados desse convívio social em salas de aula. E esse contato social é um elemento fundamental, ele é o pilar para essa construção da socialização das crianças. Claro que a gente está falando aqui da segunda instituição mais importante para a socialização de crianças, que é a escola. A primeira é a família. A família é o seio ali, onde a criança nasce, essa instituição mais importante, não só quanto à educação, mas em vários outros aspectos. Evidentemente que a escola é muito importante na educação, mas ela é essa segunda instituição nesse quesito aqui, em termos de socialização. E, claro que quando o aluno ele vai crescendo, a criança vai crescendo, a escola passa a ter ali uma importância maior ainda, evidentemente. E aí a gente tem o seguinte, que esses problemas eles foram visualizados em diferentes faixas etárias. Isso quer dizer que toda a educação básica teve problemas com isso, mas estes problemas eles foram evidentemente sentidos de uma forma maior a depender ali do nível escolar, a depender da idade da criança. Se a gente fala aqui da educação de crianças, por exemplo, os problemas socioemocionais, eles foram os mais variados. E aí a gente está falando aqui de problemas, por exemplo, relacionados à cognição das crianças, o entendimento entre o que é certo e o que é errado, isso ficou profundamente afetado. E claro, problemas psicomotores também, algumas crianças que nessa idade precisam ali desenvolver essa habilidade psicomotora, relacionadas aí muitas vezes ao desenho, relacionada à pintura. Algumas crianças têm apresentado atraso em relação a isso e também têm apresentado atraso em relação à habilidade de comunicação. Falar, por exemplo, algumas crianças com 3, 4, 5 anos têm apresentado também um atraso grande nesse desenvolvimento relacionado à fala. Outras crianças, por exemplo, quase não falam e se comunicam aí por meio de gestos, por meio de mímicas, por meio de sons que ainda não são sons relacionados, por exemplo, à linguagem falada. E se a gente falar aqui da questão que envolve crianças ali do ensino fundamental, por exemplo, e aí tem também alguns adolescentes já nessa fase aí, a gente pode citar
aqui problemas dos mais variados, como por exemplo o isolamento, adolescentes e crianças com problemas também relacionados aqui ao contato social com outras crianças. Algumas ainda têm apresentado uma ansiedade muito grande, têm apresentado ainda algumas dificuldades aqui para poder atender ao que é solicitado pela própria escola ou o que é solicitado pelos professores. Algumas são extremamente imediatistas, querem as coisas para aquele momento, para aquele minuto ali e não sabem aguardar um pouco. Quando a gente fala do ensino médio, e aí a gente tem problemas aqui um pouco mais graves. Esses problemas dizem respeito aqui a uma dificuldade grande de socialização, uma dependência maior também dos adultos, uma questão que envolve aqui a falta de resiliência desses adolescentes, e aí isso pode evoluir também para um cenário até mesmo de suicídio, para um cenário de violência nas escolas, aumento da agressividade, o que é visto também em alguns adolescentes. Os problemas foram os mais diferentes, como você percebeu, a depender ali do nível escolar, a depender ali também da idade da criança ou do adolescente. Então agora que você já sabe qual é a causa principal, agora que você já sabe também quais são os principais problemas socioemocionais, é importante a gente falar aqui das soluções para isso, de como solucionar essa questão. As soluções aqui, elas dizem respeito a basicamente 3 atores. 2 aqui estão envolvidos em um mesmo contexto, que é o caso da escola e também dos profissionais ali da educação, que estão, evidentemente, na escola. Cabe a esses profissionais da educação, cada vez mais, acolher essas crianças, esses adolescentes, com rodas de conversa, com momentos ali de escuta para saber quais são os anseios deles, quais são as principais dificuldades e tentar ajudá-los, tentar acolhê-los. Isso é muito importante, sobretudo o professor, né? Nesse sentido, é muito importante que o professor também acolha esses menores, essas crianças, adolescentes e entenda exatamente os problemas pelos quais eles passam. Mas é importante que a escola também dê acolhimento para esses profissionais, para os professores, para os pedagogos, para todos esses profissionais que trabalham nas escolas, porque eles também viveram um momento muito difícil. E como eles são atores centrais, a escola tem de dar um apoio psicológico ali para ele, tem de dar um acompanhamento no sentido de tentar esclarecer ali para o profissional qual é o melhor caminho a ser seguido, no sentido também de auxiliá-lo no acompanhamento destes alunos. E a escola? Cabe à escola o quê? Nesse sentido, eu penso que a escola é aqui o ator fundamental, ou a grande atriz, né, para concordar aqui com o termo feminino escola. É de fato a principal aqui atuação quando a gente fala de saúde socioemocional de crianças e adolescentes. Por quê? É na escola que esse aluno hoje, no retorno das aulas presenciais, vai ter um grande contato ali com os seus pares e um grande contato também com os professores, com os profissionais da saúde. Por isso, cabe à escola também fornecer ali um acompanhamento psicológico, uma equipe multidisciplinar com pedagogos, com psicólogos, com profissionais da área, para que também essas crianças sejam ouvidas, sejam acolhidas. É importante ainda a escola tentar uma aproximação maior da família, que é essa instituição que abriga ali as crianças e os adolescentes. As famílias devem participar diretamente deste momento. Como você viu, em razão do isolamento social, em razão deste período de pandemia em que crianças ficaram isolados, um problema muito grave é a questão da aprendizagem. Várias crianças demonstraram também aqui dificuldade de concentração, dificuldade de lidar com a tecnologia, dificuldade de se adaptar à nova rotina do EAD durante a pandemia. E por isso elas ficaram aí com o seu desenvolvimento intelectual um pouco atrasado, ficaram aí com a questão do conteúdo também um pouco atrasado. E por isso as escolas devem agora fornecer este acompanhamento, essa assessoria, para que essas crianças ganhem ainda mais espaço, ganhem ainda mais condições para poder equilibrar os seus conhecimentos, as suas habilidades. Não adianta nada a gente ter 1, 2, 3, 10 alunos alcançando ali boas notas, tendo um bom rendimento escolar e a maioria dos alunos, de fato, mais atrasado. É por isso que a escola deve fazer de tudo para equalizar os saberes, para equalizar os conhecimentos destes alunos. Portanto, cabe às escolas, em parceria com as famílias e, claro, com os profissionais
da educação auxiliar cada vez mais esses menores. E as famílias? As famílias devem acompanhar de uma forma rigorosa esse retorno às aulas presenciais, monitorando ali o comportamento desses menores e acolhendo os menores também. É muito importante que as famílias este, tenham esta conscientização, sejam conscientizadas nesse sentido. Haja vista que foi um momento muito difícil para todos nós, seja para os pais, com suas crises familiares, com problemas econômicos, com questões que envolveram o luto durante a pandemia, perdas, dúvidas, incertezas. Realmente foi um cenário extremamente complexo. É por isso que todos esses entes devem agir coordenadamente, conjuntamente, para que a gente tenha um futuro ainda mais promissor para crianças e adolescentes nas escolas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!